e hoje iremos comentar sobre 3 tópicos importantes. Eu sempre cito essa barreira dos primeiros R$ 100.000 investidos e após isso, a bola de neve começa a andar, tanto do crescimento patrimonial e também do crescimento da sua renda passiva. E também o segundo ponto, algumas pessoas pensam que é necessário retirar 1 milhão do seu bolso para atingir o patamar do milhão e iremos ver que com capital bem baixo é possível atingir o patamar do milhão. E essa tabela ilustra muito bem esse ponto, que realmente é difícil atingir o primeiro patamar dos 100 mil. E a simulação é a seguinte: suponha que você invista 1.000 por mês e obtenha um retorno anual de 10%. Aí perceba que para sair do zero até os primeiros 100 mil, você demoraria 74 meses. Isso representa um pouco mais de 6 anos. Porém, para sair dos 100 para os 200 mil, você demoraria quase 4 anos. Para ganhar mais 100 mil e atingir o patamar dos 300 mil, você demoraria 2 anos. E para sair dos 200 para os 300, você demoraria 2,8 anos. E depois, quanto mais cresce a carteira, mesmo considerando o aporte fixo, perceba que mais fácil fica para ganhar mais 100 mil de patrimônio na sua carteira. E até tem uma frase clássica do Charlie Munger, que ele cita que os primeiros 100 mil é tipo uma merda, você tem que conseguir isso, tem que fazer de qualquer forma, tem que andar a pé, tem que andar de bicicleta, arrumar algum cupom de desconto e tentar atingir esse patamar. E nessa frase ele comenta o seguinte, que após isso você pode tirar o pé do acelerador. Por quê? Perceba que qualquer efeito sobre esse capital gera um recurso interessante, aumentado no seu patrimônio e também a renda passiva começa a ficar interessante. E também, como criador de conteúdo, eu já cansei de receber vários relatos que muitas pessoas demoraram para alcançar o patamar dos primeiros 100 mil. Aí depois, daqui a poucos meses, o cidadão manda outra foto, aí fala: Neto, já atingiu os 200 mil, outros os 300, outros o meu milhão. Então, quanto mais tem, mais fácil fica. Então, por isso que eu tento sempre bater nessa tecla, que você tem que persistir, principalmente no começo, porque realmente é muito difícil, tanto por causa do baixo capital alocado, da baixa renda passiva e também porque você não possui tanto conhecimento caso você esteja começando recentemente na bolsa. E aqui eu separei alguns exemplos desse ponto, que quanto mais tem, mais fácil fica. Digamos que a sua carteira tenha 100 mil de capital total e renda 30% em determinado ano. É evidente que é uma raridade esse ponto de forma consistente, mas nesse cenário a sua carteira teria gerado mais 30 mil de ganho total, que pode ter sido oriundo da apreciação mais o reinvestimento do provento. Já o segundo caso, uma carteira com 600 mil, que gerou 20% de retorno, ele teve um ganho de 120 mil, o que foi 4 vezes o ganho do exemplo 1. Já o terceiro caso, que muitas pessoas aqui irão atingir nos próximos anos, digamos que você possua uma carteira com 2 milhões e que ela renda 15%. Então, 15% de 2 milhões, isso representa um ganho de 300 mil, o que seria 2 vezes e meia o ganho do exemplo 2 e também 10 vezes o ganho do exemplo 1. E a moral da história, com esses exemplos, perceba que o exemplo 2 e o exemplo 3 teve uma rentabilidade bem menor do que o exemplo 1 e, por causa do grande capital alocado, mesmo com a rentabilidade menor, ele conseguiu um retorno bem maior do que a carteira pequena, que teve um alto retorno. Aí quanto mais tem, mais fácil fica, mesmo sem obter um retorno fora da curva. Até porque aqui eu considerei uma rentabilidade de 15% e o Ibovespa, que é um péssimo índice, ele entregou 13% ao ano de 96 até 2020. Então 15% nem é nada fora da curva e sim uma rentabilidade tranquila de conseguir, desde que você possua uma boa estratégia. E sobre esses retornos que eu destaquei, perceba que o CDI médio de 2004 até agosto de 2021 foi de 10,5% e, retirando a inflação e o imposto de renda, o retorno anual líquido foi de 3,2%. Então cuidado com essa ilusão da renda fixa, que o pessoal parece que prega que é uma grande maravilha, mas em alguns momentos o rendimento praticamente só bateu a inflação. Outro ponto, o Ibovespa, de 96 até 2022, como eu destaquei, ele entregou quase 13% ao ano, e retirando a inflação, foi 6,3% ao ano. Porém, não foi nada em linha reta e teve um ano que ele caiu 51,6%. Outro exemplo que eu coloquei aqui abaixo, que foram as elétricas, que geraram na média 18% ao ano, isso de 94 até 2020. Então, as suas de energia performaram bem acima
do que o Ibovespa, e essa diferença de 5 pontos percentuais a mais durante 26 anos gerou um retorno realmente bem diferenciado em relação ao Ibovespa, porque coloca 5% a mais de forma composta durante 26 anos. Já a segunda parte aqui do vídeo sobre atingir 1 milhão com um recurso bem menor, e eu até comentei que é possível atingir o patamar do milhão aportando aí na faixa de 300 a 600 mil do seu bolso. Porém, isso irá depender bastante da boa alocação do seu capital e também do horizonte de tempo. Com isso, algumas simulações suponham que você possua R$1.000 de capital inicial e que a sua carteira renda 13% ao ano e que você aporte R$1.000 por mês durante 20 anos. Então você teria atingido o seu primeiro milhão após 20 anos e você teria retirado cerca de 240 mil do seu bolso. Já outro exemplo, suponha que você possua hoje 50 mil, a sua carteira renda 15% ao ano, não é nada fora da curva, o Ibov deu 13% e as elétricas geraram 18% ao ano. E que você focou no seu trabalho, na sua educação e aumentou o seu aporte para 2 mil por mês. Então você teria atingido o patamar do milhão em 12 anos e teria retirado do seu bolso 338 mil. Aí perceba que o tempo reduziu de 20 para 12 anos e o capital retirado do bolso aumentou de 240 para 338 mil. Já o terceiro exemplo, um pouco mais agressivo, suponha que você possua 5 mil de capital inicial e aporte 3 mil por mês. Então ele teria atingido o patamar do milhão em 9 anos e teria retirado 424 mil do seu bolso. Já o quarto exemplo, também um pouco mais agressivo, 100 mil de capital atual que você já possui em ações, em renda fixa e que você aporte 5 mil por mês. Então, em 7 anos, você atingiria o patamar do milhão retirando R$500 mil do seu bolso. Aí perceba que com um recurso é na faixa de 200 a R$1.000 milhão, a depender do seu retorno e também do horizonte de tempo, é possível atingir o milhão sem ter que realizar um grande aporte. E alguns pontos importantes que eu sempre destaco para vocês focarem na sua formação, no seu trabalho, na sua empresa, porque com esses 4 exemplos que eu destaquei, perceba que o aporte foi muito importante, tanto para reduzir a sua jornada até atingir a sua tranquilidade financeira ou também até atingir certo patamar que você busca. Então, quanto mais aporta, mais fácil fica e também o tempo acaba reduzindo drasticamente. Já a terceira pergunta aqui do vídeo, digamos que você atingiu o patamar do milhão após todo esse período, aportando e reinvestindo. Então, a pergunta que surge é a seguinte: será que dá para viver com R$1 milhão? E a resposta é, depende, não sei qual é o seu custo de vida, se você é solteiro, se tem filho, se é casado, se ajuda a família, então tem casos e casos. E eu retirei alguns estudos para saber o custo de vida mensal de uma pessoa e também para uma família com 4 pessoas. E, por exemplo, em Porto Alegre, o custo de vida mensal para uma pessoa ficou na faixa de 4 mil, porém, para uma família com 4 pessoas, aumentou para R$10 mil. Já outro estudo, na região do Sudeste, eles destacaram São Paulo com maior custo de vida do Brasil e o custo de vida mensal para uma pessoa é de 5.700 e para uma família com 4 pessoas, 12.200. Fora isso, eles também pegaram todos os estados e o menor custo de vida por pessoa é em Acaraju, 3.100 e para uma família com 4 pessoas, 8.600. Aí tem aqui o custo de vida mensal por pessoa e também uma família com 4 pessoas. Com isso, o resumo desse estudo, custo de vida sozinho de 3 a 5 mil por mês e para 4 pessoas vai de 8 a 12 mil por mês. Então, se você quiser ficar à vontade, pode comentar aqui abaixo se você mora sozinho, mora com a família e também comenta sobre o seu custo de vida. Então, sobre essa parte de viver com 1 milhão, veja que se essa carteira tivesse 8% de rendimentos, ela geraria cerca de 80 mil por ano, o que dá 6.700 por mês. Porém, vai que você ainda continua reinvestindo parte do provento, pode sacar parte do provento e reaplicar a outra parte para tentar buscar mais folga financeira. Então vai depender de cada pessoa se acha que esse recurso seria suficiente para viver ou não. Mas eu sempre cito aquele ponto, tentem buscar o dobro do seu custo de vida. Digamos que você gaste 4 mil por mês, então eu buscaria pelo menos 8 mil por mês, porque dessa forma teria mais folga caso tivesse algum mês com gasto extraordinário,
também teria uma folga para reinvestir parte do provento para aumentar a quantidade de ações e a renda passiva. Então sempre é interessante buscar além do que queremos. E nessa foto eu coloquei um exemplo do que seria o pinga-pinga da renda passiva dessa carteira com 1 milhão de patrimônio líquido e 8% de dividend yield. Então, em um ano, ela geraria 80 mil, o que representa 6.700 por mês. Porém, como ações pagam de forma anual, semestral, trimestral, perceba que em algum mês iria cair 2.900, outro 3 mil, outro 8 mil, 8.500, outro apenas 500 reais, outro com 14 mil, outro um provento mais baixo e outro um provento mais alto. Então, na parte de ações tem essa grande oscilação na renda passiva. Com isso, temos aqui uma simulação. Digamos que seu gasto mensal seja de 5 mil por mês e a moral da história é que perceba que em algum mês você irá receber 3 mil, 18 mil, em outro mês apenas R$1.000, R$2.000. Então, nesse mês que você receber um alto provento, você vai ter que segurar parte desse recurso na renda fixa para tentar sobreviver no outro mês que a sua renda será bem menor. E essa foto mostraria mais ou menos o que seria a prática do recebimento do provento e também desse saque mensal de 5 mil por mês, que seria o seu custo de vida. Aí, por exemplo, em janeiro você recebeu 2.900, porém o seu custo mensal foi de 5 mil. Então você ficaria com um saldo negativo de 2.100. Aí para fevereiro você recebeu 3 mil e novamente sacou mais 5 mil. Então seu saldo negativo aumentou para 4.100. Já para março, a renda foi grande, de 8.200, mas com esses 8.200 você retirou 5 mil reais. Então o saldo acumulado do provento foi de menos 900. Aí para abril foi baixo, 500 reais, então o saldo negativo foi de 5.400. Aí para maio foi muito bom, 14 mil, aí você sacou 5 mil para sobreviver. Aí continua, junho recebeu 6 mil e aumentou o seu saldo para 4.600. E assim continua, e perceba que no saldo final você teria ficado com 20 mil reais que você poderia deixar na renda fixa. Porém, o interessante seria reinvestir essa sobra para aumentar a quantidade de ações e digamos que no próximo ano você receba 85 mil, 95 mil, 100 mil de renda passiva. E por que esse ponto é interessante? Porque com o passar do tempo, o seu custo de vida também crescerá. Então você tem que buscar o crescimento da sua renda passiva. Aí no futuro, você pode sacar 6 mil por mês, 7 mil por mês, desde que a sua renda total tenha crescido e que seja sustentável para você conseguir sacar esse recurso interessante. Então, pessoal, comentamos aí vários tópicos sobre 100 mil reais, o primeiro milhão e também se dá para viver de renda com 1 milhão. Aí comenta se você conseguiria viver se tivesse 1 milhão aplicado, rendendo aí de 6 a 7 mil por mês. E também comentem dúvidas e sugestões de vídeos. Aí deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro. É só clicar em Seja Membro ou no link aqui abaixo, valor R$19,99 por mês. E com isso, vocês terão acesso a vários conteúdos educativos em vídeo, postagens, textos, planilhas. Tem o nosso Telegram, notícias para membros e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. Fora isso, se você quiser migrar para o BTG, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo. E migrando para o BTG, através dessa parceria, vocês conseguirão bons benefícios. Inclusive, um desses benefícios é o cartão Black do BTG, que tem várias pessoas solicitando, mesmo sem possuir conta no BTG. Aí, caso você possua interesse, link aqui abaixo. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.